trabalho no Centro de Oftalmologia, no IBILI, que é onde estamos agora, e os projetos que desenvolvemos aqui no meu grupo de investigação têm um bocadinho que ver com os mecanismos de lesão e reparação celular. E com o impacto que as alterações e a disfunção desses mecanismos têm em diversos órgãos e sistemas, e em particular nos órgãos da visão. Naturalmente que o nosso ênfase são mecanismos e disfunções celulares associadas ao envelhecimento e, portanto, têm também alguns desses mecanismos impactos noutras áreas, como o cancro, diabetes e diversas outras áreas onde temos, de facto, enfim, estendido um bocadinho o âmbito das nossas atividades de investigação. Mas na origem de tudo isto estão, de facto, os mecanismos biológicos que protegem as células durante o envelhecimento, e de que maneira é que depois, de que modo é que as células deixam de poder reparar as lesões que se vão acumulando ao longo do envelhecimento. Há 2 ou 3 livros que eu talvez pudesse falar, não porque, enfim, porque para mim foram importantes em fases ou em momentos diferentes da minha vida e porque acho que gostei deles por uma razão qualquer, e não há nenhuma, nem critério, nem hierarquia. São só coisas que me estão a vir neste momento, que me estou a lembrar neste momento. Um dos primeiros livros que eu me lembro de ter gostado, não um dos primeiros, mas um dos livros que gostei bastante, talvez no início dos anos 80, foi um livro do Mishima que se chama O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar. E uma das principais razões pelas quais eu gostei deste livro, em primeiro lugar, acho que tem um título absolutamente fantástico. E depois é um livro que de alguma maneira, que é belíssimo e que de alguma maneira denuncia, se quiser, a crueldade da inocência e as expectativas, a frustração das expectativas. Tem uma linguagem espetacular, fantástica, como todos os livros do Mishima, acho que são efetivamente livros absolutamente extraordinários, com uma estrutura, um modo de pensamento e uma organização da linguagem verdadeiramente espantosas e, portanto, O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, por diversas razões, é um livro que eu gostei muito de ter lido, no momento em que o li da minha vida, e acho que continua a ser um livro emblemático na minha vida. Depois há alguns livros, todos os livros do Alain de Botton, que de facto são abordagens para um público mais leigo a questões que têm a ver um bocadinho com a filosofia, a sociologia. Há um livro em particular que eu gostei também muito de ter lido há alguns anos e que acho que agora estará muito atual, que se chama Ansiedade do Status, e que de alguma maneira enfim, explica algumas das angústias que decorrem da imposição do modelo meritocrático, largamente de inspiração americana, e, enfim, compara isso depois com os modelos de classes estratificadas europeus, e acho que nos ajuda um bocadinho a compreender a nossa condição. Mas todos os outros livros do Alain de Botton, O Consolo da Filosofia, A Arte de Viajar, enfim, acho que são livros que me parecem também de leitura agradável e muito bem escritos. Estou-me a lembrar de um livro de Jonathan Weiner, que se chama Time, Love, Memory, e que tem um bocadinho, procura explicar ou procura contar a história daqueles que procuraram explicar as bases biológicas do comportamento, de que maneira é que, enfim, os nossos ritmos circadianos, os nossos horários com que fazemos as coisas, de que maneira é que os nossos comportamentos podem ser explicados biologicamente e quais são os limites da biologia na explicação desses comportamentos, sejam o amor, a sexualidade, as horas que acordamos e a que nos deitamos. Portanto, foi um livro que também gostei de ler e que acho que é interessante para quem quer compreender em particular a história desta busca de uma explicação biológica para os comportamentos, desde o Benzer e a Drosophila, as experiências feitas nas moscas, até depois a extrapolação para alguns aspectos mais complexos do comportamento humano. É também um assunto que eu acho de alguma maneira fascinante. Aqui na Faculdade de Medicina temos também alguma preocupação com a transmissão de conhecimento e com a transmissão do conhecimento científico para o público em geral.
E aqui há alguns anos, em 2002, 2003, iniciei um projeto com um conjunto de artistas, dos quais eu destacaria o Ervig Turk, que é um artista austríaco, agora a viver em Lisboa, mas que tem sido meu parceiro neste projeto, que se chama Blind Spot, e existe uma página na internet no sítio de blindspot.org. E o objetivo deste projeto foi, de facto, criar novas formas de transmitir ciência, neste cruzamento entre a ciência, a arte e a sociedade. Portanto, o nosso objetivo era um bocadinho criar formas talvez mais eruditas e mais diferenciadas de tornar a ciência acessível a um público mais alargado.